Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza. Estamos retornando ao nosso encontro semanal, agradecidos por tudo que Ele nos proporcionou ao longo desses dias, não é? As lições, as experiências e a proteção dEle. Estamos todos sob a guarda dEle. Estamos retornando ao estudo do livro Plenitude, Mediunidade do Divaldo, através da Joana de Ângeles, na companhia do amigo Renato Souza e o Agênere, que vocês já conhecem. Daqui a pouco ele se manifesta aqui, né? Eduardo Araújo, né? E o Clever, que está ali na técnica, dando suporte. Sem ele não tem programa. Chegou ele. Araújo caridosamente estava buscando água. Viu? Água magnetizada. É a versão masculina da Samaritana. Gratidão. A versão masculina da Samaritana chegou. Isso. Muita paz aos nossos ouvintes. Vamos estudar. Não é? Nós vamos iniciar hoje o capítulo 4, que vai falar da cessação do sofrimento. Mas antes, né? Tem uma mensagem, não é? Do Jung. Isso. Que a Joana pensou aqui para nós. Quer fazer a leitura? Vamos lá. O homem tem de lutar com o problema do sofrimento. O oriental quer livrar-se do sofrimento. Expulsando-o, o ocidental procura suprimi-lo com remédios. Mas o sofrimento precisa ser superado e o único meio de superá-lo é suportando-o. Aprendemos isso somente com ele, o Cristo crucificado. Gente, tinha que ser a Joana para pensar algo tão significativo. Meu Deus, estou pensando até agora. Não é mesmo? Estou refletindo até agora. Porque olha só, o oriental tenta livrar-se expulsando. Sim. Sai deste corpo que não te pertence. Né? O ocidental procura suprimi-lo com remédios, quer dizer, é um mecanismo de fuga. Ainda é fuga, sim, porque se fecha. Mas o sofrimento precisa ser superado. E o único meio de superá-lo é suportando-o. Aprendemos isso somente com ele, o Cristo crucificado. Esse suportar aqui é diferente de aturar, né? Tem pessoas que pensam que você suportar alguma coisa é você ter que aturar algo. E é diferente. Suportar é quando você luta para colocar o suporte necessário diante da situação que se faz. Então você se torna o suporte de algo ou de alguém, a nível de desenvolver resistência para cumprir uma etapa até poder transcendê-la. Aturar não. Aturar é algo que te enfia pela goela e que você está asfixiando, que está já se acabando junto. Sim. E não é essa a intenção, não é? Esse suporte. Aí nós nos lembramos do salmista, quando diz: tudo posso naquele que me fortalece. Porque esse suporte é esse fortalecimento necessário para que nós possamos dar cumprimento aos nossos deveres. Perfeito. Enfrentar, não é? Não é fugir também, porque também não vai levar a nada. E ele, quando chega, com certeza ele tem um objetivo, né? E esse objetivo é tal qual o objetivo de você cursar uma série inteira de um determinado estudo, não é? Ou um ano letivo todo de uma determinada matéria e tudo mais. Tem o objetivo de você assimilar alguma coisa, né? A respeito daquela proposta. Tem uma frase que diz assim: Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Exato. Não é? Esse suporte aqui é se colocar na linha de frente para uma capacitação. Sim. Eduardo Araújo. Eu estou aqui impressionado, né, com essa frase do Jung, não porque é? realmente... Não, e ele citar Jesus também. Eu estava até aqui buscando na internet, né, conferindo aqui, e realmente, conforme a Joana colocou aqui, confere, né, exatamente com o que está escrito. Porque essa maneira que ela descreve aqui é muito boa, né, que o homem tem que lutar com o problema do sofrimento, que todos nós temos que lutar. Ninguém gosta de sofrer. Eu não gosto.
E os espíritos também dizem que eles não amam o sofrimento, né? Porque muita gente fala assim, porque espírito adora sofrer. Isso não é verdade, né? Seria um masoquismo cruel, né? Uma coisa completamente fora de sentido. Quem é que vai ficar falando que eu quero sofrer? Não, nós queremos ser felizes, nós queremos paz, né? Nós queremos viver num mundo de fraternidade. Então ninguém quer sofrer, ninguém quer ter doença, ninguém quer sofrer com a violência, com a fome, com as brigas, com as guerras. Então, a gente luta contra o sofrimento. Agora, como é essa luta, né? E ela vai desenvolvendo aqui dentro da frase do Jung, e cita que o oriental quer livrar-se do sofrimento expulsando, né? Porque o oriental, ele vai buscando, através de técnicas meditativas, ele vai meio que saindo deste mundo real e vivendo mais do mundo interior dele, através dessas técnicas, o que realmente alivia o sofrimento. É como se você expulsasse o sofrimento não tendo que lidar com ele. Mas não é o caminho definitivo, né? Porque na realidade, você não está lidando com o sofrimento diretamente. Você está expulsando, você está tirando ele do seu caminho. Ajuda, o oriental vive melhor do que nós, nesse sentido. Porque como nós temos muita dificuldade em praticar a oração e a meditação, a gente sofre muito mais. O oriental sofre muito menos. Sim. Tanto de dores físicas quanto de dores emocionais. Por quê? Porque eles investem muito nas práticas meditativas, que são muito poderosas, né? Juntamente com a oração. E aí o Jung traz o ocidental, que somos nós, que a gente procura suprimir o sofrimento com remédio. Se eu estou com dor física, eu tomo um remédio para dor física. Se eu estou com dor emocional, eu tomo um remédio psicotrópico para dor emocional. Ou eu vou beber, né, para poder esquecer a minha dor, o meu sofrimento. As fugas, né? Ou eu vou usar uma droga, seja lícita como a bebida, ou ilícita como as drogas que nós conhecemos, também com o objetivo de quê? De fugir do sofrimento. A pessoa que está num boteco agora de manhã, à noite, de tarde, qualquer horário, e que você fala, meu Deus, essa pessoa não sai desse boteco tomando cachaça. Ele, na verdade, ele está tentando fugir do sofrimento. Porque como ele não sabe lidar com o sofrimento, com a dor, com as dificuldades e com as frustrações, ele bebe. O outro vai usar a maconha, a cocaína, o outro vai para a promiscuidade sexual. São fugas do sofrimento. Sim, sim. Uhum. São maneiras equivocadas que o ser humano, sobretudo nós ocidentais, acabamos buscando para nos libertarmos do sofrimento. Só piora a dor e o sofrimento. Com certeza. E aí, por fim, ele vai falar de uma... Eu nunca tinha lido, né? Eu fiz 5 anos de psicologia. Não, pois é, né? Eu nunca tinha lido essa frase do Jung, já li vários livros do Jung. Por isso que eu falei assim, gente, que frase é essa? E aí ele diz, mas o sofrimento precisa ser superado. E na psicologia a gente chama de ressignificar o sofrimento. Isto é, entender aquela dor. Não fugir dela, mas entender e ressignificar. E aí ele diz que precisa ser superado e o único meio de superá-lo é suportando. Porque quando a gente suporta, a gente entende, a gente aceita, a gente vai ressignificar a dor. É aquela mãe que perdeu um filho. Que dor é essa? É uma dor incomensurável. Mas tem mães que conseguem ressignificar essa dor e usam o amor pelo seu filho para distribuir esse amor para outras crianças. E tem mães que se afundam numa depressão da qual nunca mais saem. Sim. Então, ele diz, o Jung, que a gente tem que suportar. E aí eu poderia dizer, nesse significado da psicologia, ressignificar essa dor. E ele termina de forma brilhante, dizendo, aprendemos isso somente com ele, o Cristo crucificado. Podíamos parar até aqui, desejar boa noite a todos. Pois é. Porque isso aqui é espetacular. Eu marquei aqui para mim, para eu continuar refletindo. Aliás, dá um bom programa, né? Vamos fazer um programa sobre isso, porque realmente isso aqui é maravilhoso. Eu estava lembrando da dona Nise, quando ela... Aí que ela tem um Doutora momento, Nise da Silveira, ela não gosta, tem um mas a momento gente... que ela diz assim, é esse Jesus que eu entendo. Não é? Que é alguém que nunca falou de Jesus para ninguém, mas tocou Jesus no íntimo da dor de cada um, nos casos de loucura.
Eu lembrei dela. Como ela foi íntima do Jung, então, bichinho. Então, vamos dar início aqui, né? O capítulo Vamos 4, Cessação do Sofrimento. Dona Joana de Ângeles diz assim, através do Divaldo, né? Na condição de enfermidade, o sofrimento para ser curado encontra diversos meios eficazes. Alguns os atenuam, outros são inócuos. E raros se apresentam como de eficiência incontestável. A cura real, porém, somente se concretizará se a terapia extirpar-lhe as causas. Enquanto não se extingam as suas fontes geradoras, ele se manifestará inevitavelmente. É aquela história de tratar de onde vem, não é? De onde é que vem? Não é tratar só superficialmente, né, Miranda? Sim. Tratar, vamos ver, a causa. De onde é que vem isso? Né? Qual é o motivo de você estar, conforme Eduardo citou, de você estar aqui todo dia sentado consumindo bebida alcoólica? Qual é o motivo? Né? É só para se divertir? É só para esquecer? Mas esquecer do quê? O que te aflige? O que deixa o seu coração apertado? O que deixa você nesse estado? Né? É uma análise que precisa ser feita, né? E Jesus, ele já aborda isso quando ele vai nos falar a cada um segundo suas obras. Porque é na obra que está a causa. Exatamente. Né? É na obra que está a causa, a fonte do nosso sofrimento. Porque a dor é um dínamo gerador de experiência. A dor, ela é imprescindível no processo evolutivo que nos encontramos. Sim. Não é? Sim. Mas o sofrimento não. Então, o sofrimento é proveniente do nosso espernear diante da experiência. Aí dilacera. E é opcional, né? Sim. De alguma sim. forma, É isso de alguma aí. forma é opcional também. É isso aí. Então ela continua dizendo assim, desde que o mau uso da razão o origina, é indispensável agir no fulcro do seu desencadeamento, de modo a fazer cessar a energia que o aciona e vitaliza. Nos reinos irracionais, nos quais o sofrimento resulta do fenômeno evolutivo através do desgaste natural das formas por desestruturação das moléculas e células, o concurso do amor humano atenua-lhe a intensidade, alterando o campo e proporcionando lenitivo de equilíbrio ou saúde. Nos reinos irracionais, né? Ela vem citando a questão de desgastes e tudo mais, e ali a gente... Que é a dor evolução, não é? Com certeza. O homem que pensa é responsável pela preservação da vida, que se manifesta em outros matizes e faz parte do conjunto que lhe sustenta a existência, possibilitando a evolução de todos os seres e princípios vitais. Interessante, é o que nós falávamos ontem no programa. No ao vivo. Sim, né? sim. A respeito dessa... É dever nosso. É nisso que nós somos co-criadores também, quando colaboramos com Deus na preservação da vida, em todos os níveis. Porque nós vemos movimentos de defesa para a manutenção do planeta através da limpeza das águas, purificação do ar, e silenciosamente mandando para as clínicas de aborto, entendeu? Em toda ordem de violência, toda ordem. Sim, com certeza. Se esquecem, né? As pessoas se esquecem, faz uma coisa, acha que está tudo bem e se esquece das outras. Levanta a bandeira para proteger a tartaruguinha. Isso, Mas o fetinho, ó... Tá lá, tá lá. Impressionante, né? E coisas até que envolvem todo mundo, que você citou muito bem, que é a questão do ar, né? Sem o ar, o que nós vamos fazer aqui? Não é? Nosso corpo físico precisa do ar. É correto, né? Que nós que venhamos desenvolver a maturidade de respeito à vida. A vida planetária, não é? Sim. Mas em toda espécie que se desenvolve no planeta. Sim. Ela continua dizendo, desse modo, os atentados e a desconsideração à ecologia se refletem na vida humana, qual ocorre com a sua preservação e cuidados. São as ações respondendo pelos seus efeitos. A fim de que se possa fazer cessar o sofrimento, torna-se imprescindível a aquisição de uma consciência responsável, capaz de retornar-lhe às origens, analisá-las e trabalhá-las com direcionamento adredente
planejado. A educação do pensamento, a disciplina dos hábitos e a segurança das metas são os recursos hábeis para o logro, sem os quais todas as terapias e técnicas se tornam paliativas sem resultarem solucionadoras. Em alguns casos, o sofrimento em si mesmo ainda é a melhor terapia para o progresso humano. Enquanto sofre, o homem menos se compromete, demorando-se em reflexão, de onde partem as operações de reequilíbrio. É comum a mudança de comportamento para pior quando diminuem os fatores afligentes. Uma sede de comprometimento parece assaltar o indivíduo imaturo, que parte para as futuras situações penosas, complicando os parcos recursos de que dispõe. Desse modo, a duração do sofrimento muito contribui para uma correta avaliação dos atos a que ele se deve entregar, porque se origina no primitivismo pessoal. Pensamentos e ações reprocháveis induzem-no a uma existência infeliz, da qual se liberta somente quando se resolve por escalar a montanha do esforço direcionado para a evolução, a serenidade, a harmonia, trabalhando os metais grosseiros da individualidade e moldando-os no calor do sacrifício. Interessante, Renato. Aqui lembra aquela parte do Evangelho segundo o Espiritismo, o mal e o remédio, não é? Onde a enfermidade, o sofrimento é o melhor tratamento em algumas situações, sim, viu? Sim. Porque para alguns é prova, tem determinadas enfermidades que é prova, né? Nos lembramos da obra do André Luiz, quando tem aquela pessoa que vai reencarnar e o esboço do corpo físico dela tá 10. Ela fala, não, vamos colocar umas coisinhas aí vem do estrambelhamento na tireoide e tal, porque do contrário ela poderia ficar mais vulnerável. Não é? Sim. Então existem aquelas enfermidades que são freios que o espírito mesmo pede para não ficarem mais expostos. Mas, na maioria das vezes, a enfermidade é a terapia do espírito. Sim, é a forma, né? É. Melhor forma que é verdade. tem, né? De se elevar, né? De tentar resolver aquilo. E ela diz assim, é comum a mudança de comportamento para pior quando diminuem os fatores afligentes. Olha, aí o serzinho, né? O serzinho vai à instituição religiosa, no nosso caso a casa espírita, e chega lá, coitadinho, ombrinho caído, choroso, tal, recebe todo o acolhimento. Aí muito dócil, sabe? Porque está precisando. É acolhido, vem a fluidoterapia, água magnetizada, sai revigorado, aí a plantinha começa a encontrar um espaçozinho para desenvolver suas folhinhas. Quando ela está bem desenvolvida, torna-se uma rosa soberba sem espinho e esquece a dor. Com certeza, né? Não precisa mais, né? Já recebeu o que precisava. A felicidade é que ser do espírito não muda de endereço. Com certeza, né? E a gente não pode, né, esperar das pessoas aquilo que elas não podem oferecer ainda. É verdade. Né? Porque isso é muito importante para quem trabalha numa casa espírita, né? Que às vezes fica um pouco chateado com... Aí a gente lembra do livro Missionários da Luz, que eu não sei se a Miranda citou esse caso, que eu tinha dado uma saída aqui para resolver um problema, sobre um caso de 10ª vez. Foi isso que você citou? Não cheguei a citar, não. Porque lá no capítulo 20, se eu não me engano, que é sobre passes, o instrutor Alexandre vai mostrar o trabalho, né, do passe, né, que tem na casa espírita sob a ótica espiritual. E lá entra um companheiro que senta-se para receber o passe, e o espírito que estava dirigindo ali a sala de passes, ele recorre ao mentor e diz que eles estavam com um caso de 10ª vez. E é uma regra que havia de que durante 10 vezes seguidas, até 10 vezes, você poderia levar o alívio. No caso 9, na 10ª seria avaliada, né? Porque o companheiro por 9 vezes esteve lá com o mesmo problema e foi aliviado. E esse problema
estava sendo evitado que fosse para o corpo físico. E ele chegou novamente pela 10ª vez, e aí por isso que é um caso de 10ª vez, com o mesmo problema. E aí o espírito responsável, respeitando a hierarquia e a disciplina, uma vez dentro da regra, ele recorre à instância superior e questiona o que seria feito, porque era um caso de 10ª vez. E aí o espírito, o mentor, diz que neste caso, pela rebeldia do companheiro, deveria se permitir que ele passasse pela dor, pelo sofrimento, para tentar um despertamento. Tentar. Mas o que é interessante nisso? É o que a Miranda estava falando. Os espíritos não julgam. Sim. Eles simplesmente tomam decisões sempre com o objetivo de auxiliar. Com planejamento. Ainda que seja permitir a dor do outro. Sim. Porque assim, se nós formos para a casa espírita, tá vendo aí o Renato? A gente ajuda e não toma vergonha nessa cara. Então você não está, você está julgando. Sim. Você não está ajudando. Não importa que a criatura está voltando estropiada toda semana ou todo mês. A gente está ali para acolher e feliz socorrer. que ela volta, que ela não é? volta. Por entendeu? isso que nós fizemos aquela colocação que o Marco Aurélio costuma dizer. Ainda bem que centro espírita não muda do endereço. Pois entendeu? é. Mas aí nós vamos entendendo o seguinte, que chega um momento que é da lei que o negócio seja freado. Entendeu? Nós não temos critério moral para fazer isso. Tanto que chegou, a gente está ali, a gente acolhe. A gente acolhe. A gente acolhe. A gente não Agora, tem que ser conivente isso. em incentivar condutas equivocadas. Isso. Sim. Agora, Entendeu? o que é que vai ocorrer também? Chega alguém vulnerável, como nós chegamos um dia no atendimento fraterno. Eu digo para você, eu não tenho tempo de limite para o atendimento fraterno. Às vezes, se for no telefone, vara 2 horas. Entendeu? Se eu tiver tempo, vara 2 horas. Agora, na casa espírita, tem uma fila de necessitados. Cada um com a sua chaga proporcionalmente igual. Porque está de acordo com a necessidade de cada um. Resultado. Aí você dá aquele tempo sem limite. Escuta, acompanha, orienta, ajuda. E a pessoa está vulnerável como nós chegamos. Aí faz o tratamento, então nem vai ao tratamento, volta depois, você dá a mesma atenção. Chega uma hora que você não vai dispor mais de 2 horas para atender aquela pessoa, porque vai estar queimando socorro de alguém que está ali de primeira vez mutilado também. Até porque tem pessoas que monopolizam. É isso que eu quero falar para você, porque quem lida no atendimento fraterno vai encontrar situações onde é imaturidade, é sofrimento, é por conta de N fatores espirituais, mas a pessoa quer atenção privilegiada toda vez que vai, entendeu? E diz assim, mas você não pôde me atender. Meu amor, preste atenção, o tratamento vai ser o mesmo. Aí nós entendemos a Joana de Ângeles, quando o Divaldo foi narrado aquelas situações todas que ele estava sentindo, que ele decidiu que não ia usar morfina, não é? Aí depois o negócio, ele não aguentou, lembra? E ele vai usar a morfina. Aí a Joana fala assim, você quer que eu reescreva o evangelho para você? Porque imagina, a Joana para falar isso pro Divaldo, o que é que ela não veio falando antes? Sim, a gente não pode perder a oportunidade de aplicar a correção, né? O corretivo... lembrar ele, meu amor, olha, é uma parte que só você pode fazer. Isso aí eu não posso fazer por você, não é? Você já sabe como se conduzir, o que precisa, o que necessita para poder se equilibrar minimamente para continuar caminhando, né? Mas eu não posso fazer essa parte, né? É isso aí. Chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a Jesus. E por conta disso, retornando, o homem tem de lutar com o problema do sofrimento. O oriental quer livrar-se do sofrimento expulsando. O ocidental procura suprimi-lo com remédios. Mas o sofrimento precisa ser superado e o único meio de superá-lo é suportando-o. Aprendemos isso somente com ele, o Cristo crucificado. Jung. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.